Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, deu uma chacoalhada na educação. Aprendizagem Invisível para Professores, do John Harry. Uma chacoalhada e tanto. O material que a gente tem aqui é um resumo super denso de mais de 15 anos de pesquisa. E a grande questão é, no meio de tanta teoria, tanta moda pedagógica, o que é que a ciência de dados, olhando para milhões de alunos, diz que realmente funciona? As respostas são, no mínimo, surpreendentes. Vamos a elas, então. E só para dar um contexto, a escala dessa pesquisa é algo assim monumental. O RET sintetizou mais de 900 meta-análises. 900? E uma meta-análise já é um estudo dos estudos, né? Pega dezenas, centenas de pesquisas e consolida tudo. Fazer isso 900 vezes é outro nível. É como se ele tivesse uma visão panorâmica de todo o território da educação, né? E dessa visão, ele tira o conceito principal, essa tal de aprendizagem visível. O que é isso exatamente? Olha, a ideia é até bem simples na teoria. A aprendizagem vira visível quando todo mundo, professor, aluno, sabe para onde está indo, onde está no caminho e qual é o próximo passo. É tirar a aprendizagem daquele campo do mistério, do senta aí, uma hora você entende. Exatamente. A fonte resume bem. Quando o ensino e a aprendizagem são visíveis, há uma maior probabilidade de os alunos alcançarem níveis mais elevados. E para medir isso, ele criou uma régua, o famoso tamanho de efeito. Isso, um benchmark de 0,40. Qualquer estratégia acima disso, segundo a pesquisa dele, é algo que realmente acelera a aprendizagem de forma significativa. Ok, então temos uma régua. E a primeira coisa que essa régua mede com muita força é o papel do professor. O livro bate muito nessa tecla e joga um balde de água fria no que ele chama de pensamento deficitário, né? Totalmente. O pensamento deficitário é aquela narrativa que a gente conhece, né? Esse aluno não aprende por causa da família, ou é o bairro onde ele mora. A famosa terceirização da responsabilidade. Exato. O Hatt argumenta que, sim, o contexto importa. Mas a maior influência que a escola tem de verdade são as ações e as crenças dos professores. E ele traz números para isso. Tem um que, sinceramente, eu fiquei de cara. A fonte diz que a diferença entre um professor de alto impacto e um de baixo impacto pode significar quase um ano letivo. Um ano. Isso é brutal. Mostra que o professor não é só um detalhe, ele pode ser o fator. Então, o que esses professores de alto impacto têm de diferente? Qual é o segredo? Longe de ser segredo. É um conjunto de práticas bem concretas. Claro, a fonte fala de paixão, de conhecer muito a matéria. Mas o ponto central é a capacidade de criar um clima de confiança. Um lugar seguro para errar. Isso, um ambiente onde o erro não é uma vergonha, mas é visto como matéria-prima. A fonte até diz uma frase ótima. Os erros são a essência da aprendizagem. Eles mostram exatamente onde o ensino precisa atuar. E essa mentalidade muda tudo. Sai do eu ensinei e vai pro será que eles aprenderam? Exatamente. Eles aprenderam te força a buscar evidências. Isso significa monitorar, dar feedback que ajuda de verdade e, principalmente, assumir a responsabilidade. Mas aí vem a questão prática, né? Um professor com 40 alunos na sala. Como ele faz isso sem virar um peso impossível de carregar? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é importante dizer que a fonte que a gente usa traz uma visão crítica sobre isso. Interessante. Autores como Paulo Freire, Michael Fullan, eles alertam que focar demais no professor pode ser perigoso, porque pode acabar ignorando fatores do sistema, né? Desigualdade, falta de recursos. Exato. A ideia não é criar um super-herói solitário, é dar ferramentas e a mentalidade para ele maximizar o impacto que ele pode ter dentro da realidade dele. É um equilíbrio, sabe? Entendi, não é sobre culpa, é sobre empoderamento. E por falar em funcionar, vamos para a prática. Como seria uma aula desenhada com base nisso? A fonte começa falando de planejamento. Isso. Mas não daquele planejamento solitário. A proposta é que os professores trabalhem juntos para definir o que é essencial, como vão avaliar. E o ponto de partida para tudo isso é uma frase do Ausubel que é genial. Qual?
O fator único mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe. Simples assim. Descubra isso e ensine a partir daí. Faz todo sentido. Não dá para construir o segundo andar sem ter o primeiro. Perfeito. E é por isso que o Hatch defende tanto o design reverso. É uma ideia que vira a lógica do planejamento de cabeça para baixo. Como assim? Pensa numa viagem de carro. Você não sai dirigindo para ver onde vai dar, né? Primeiro você decide o destino. Quero chegar na praia tal. Certo. Depois você traça a rota, as paradas. O design reverso é isso. O destino é o que o aluno precisa saber no final. As atividades, os textos, tudo são a rota que você desenha para ele chegar lá. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Porque depois de todo esse planejamento, a aula começa. E a pesquisa revela um cenário que é um pouco assustador. É um choque de realidade, né? Os dados mostram que na maioria das salas, os professores falam a maior parte do tempo. O famoso professor palestrante. Exato. E o resultado disso? Os alunos estão de fato engajados na tarefa só metade do tempo. Peraí, como assim? Só metade do tempo? Só metade. Nossa, esse dado é chocante. Basicamente, metade de cada aula é desperdiçada em termos de engajamento ativo? Metade! O que a gente pode fazer para virar esse jogo? A solução é mudar o protagonista. O professor sai do papel de solista e vira um maestro. Gostei da analogia. Significa menos tempo de fala do professor e mais tempo com os alunos interagindo, debatendo, resolvendo problemas juntos. É usar a aprendizagem cooperativa. Perguntas que façam pensar de verdade. E um dos elementos mais poderosos que a fonte destaca é o feedback. Mas não qualquer feedback, né? De jeito nenhum. O Hatch diz que feedback não é elogio, não é parabéns. É uma ferramenta para fechar a lacuna entre onde o aluno está e onde ele precisa chegar. E como seria esse feedback poderoso? Ele tem um modelo que se baseia em 3 perguntas. Para onde eu estou indo, que são as metas, como eu estou indo, que é o progresso, e a mais importante, qual é o próximo passo? Exatamente. E ele divide em 4 níveis. O feedback sobre a tarefa, que é o mais comum, sobre o processo, tipo as estratégias que o aluno usou, sobre a autorregulação, para ele aprender a aprender, e o pessoal, que é o você é inteligente, que ele diz para usar com muita, mas muita cautela. Entendi. Então, ter um feedback poderoso é fundamental. Mas para ele funcionar, o aluno precisa se sentir seguro, parte do processo. O que me leva a outra ideia-chave do livro, que é enxergar a aula pelos olhos dos alunos. Exatamente. Porque o que importa não é a intenção do professor, é o efeito real. O Hatch chega a dizer que se você for observar uma aula, é mais útil sentar lá no fundo e olhar para o rosto dos alunos do que para frente para o professor. O rosto dos alunos diz tudo. Diz se a aprendizagem está visível ou não. E isso me lembra o conceito de ensino convidativo que a fonte menciona. Não é só sobre ser legal com os alunos, é algo mais profundo, né? É totalmente intencional. É sobre construir ativamente um ambiente de respeito, de confiança, de otimismo. É o professor comunicando com atitudes: eu acredito em você e aqui é um lugar seguro para tentar. E o contrário disso seria o desconvite. Isso, que pode ser desde um sarcasmo até simplesmente ignorar um aluno. São pequenas coisas que comunicam: você não pertence aqui. E isso vale para todo mundo, né? Tanto para quem tem dificuldade, quanto para o aluno que já sabe tudo e fica entediado. O convite é para todos se engajarem. Exatamente. Ok, a gente falou muito da sala de aula. Mas um professor de alto impacto, remando contra a maré sozinho, uma hora cansa. Como a escola como um todo entra nessa equação? Esse é o ponto que amarra tudo. A mudança só se sustenta se for coletiva. Professor herói solitário é receita para burnout. Com certeza. E é aí que a liderança escolar, diretores, coordenadores, se torna crucial. São eles que precisam criar uma cultura onde os professores se sintam seguros para falar do próprio impacto. Uma cultura onde dizer essa aula não funcionou não é fraqueza, mas o começo da melhoria, perfeitamente. E a fonte lista algumas das mentes essenciais que o Hatch propõe. Uma delas é essa: focar o diálogo na aprendizagem, não no ensino. A conversa muda de o que você fez na aula
Para que evidências você teve de que os alunos aprenderam? É uma virada de chave sutil, mas poderosa. Muito. Outra mentalidade essencial é envolver os próprios alunos nesse diálogo sobre o que eles estão aprendendo, transformá-los em parceiros. Ok, cobrimos muito terreno. Vamos tentar amarrar as ideias principais. A gente partiu da ideia de tornar a aprendizagem visível. Falamos do professor como avaliador do próprio impacto, abandonando o pensamento deficitário. Isso. Passamos pelo planejamento com design reverso, pelo poder do feedback que aponta o caminho e, por fim, pela necessidade de ver a aula pelos olhos dos alunos. Então, o que tudo isso significa no final? Acho que a grande mudança de paradigma que o Harry propõe é uma mudança de pergunta. É sair do "o que eu ensinei hoje" para a pergunta obsessiva: o que eles aprenderam e que evidências eu tenho disso? É o professor virando um cientista da própria prática. Exatamente. Usando os dados do dia a dia não como um julgamento, mas como um GPS para ajustar a rota o tempo todo. E para deixar uma última provocação, a fonte menciona um conceito que eu achei fascinante: a especialização adaptativa. Sim, essa ideia é tipo o ápice do que seria um professor de alto impacto. Não é só ter um monte de estratégias, é saber qual usar, quando usar e com qual aluno. É ler a sala de aula em tempo real. Isso, e ajustar na hora é uma habilidade super sofisticada. Quase como um médico experiente que ajusta o tratamento com base nos sinais vitais do paciente a cada segundo. Exato. E isso leva a um pensamento final. Se a essência do ensino eficaz é essa avaliação adaptativa constante, o que isso diz sobre como a gente forma e apoia os professores? Talvez aponte para a falência do modelo de cursos de fim de semana e aponte para a necessidade de um desenvolvimento profissional contínuo, colaborativo, focado em analisar a própria prática. A questão que fica é: o nosso sistema está preparado para cultivar esse tipo de professor especialista que a pesquisa prova ser tão decisivo?